eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao vosso coração através desta plataforma digital, através desta live, através deste vídeo. Livro dos Salmos 40, verso 1 a seguir, que nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. O livro dos Salmos, ele é o maior livro da nossa Bíblia Sagrada. Dentre os 66 livros, o livro dos Salmos, ele é o livro a qual é maior, pois ele possui 150 capítulos. O livro dos Salmos é um livro a qual nos traz muitos ensinamentos, como podemos ver nos Salmos de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo ao conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O livro dos Salmos, ele traz para nós uma importante lição, algumas importantes lições, que hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês. E o salmo escolhido é o de número 40, que conta para nós uma exclamação do salmista Davi. O salmista, ele escreve este salmo e nesta primeira parte é um salmo de louvor ao nome do Senhor, pois ele passa por algumas dificuldades, por algumas adversidades. E o Senhor dá a ele o escape. O Senhor dá a ele a vitória. Então o salmista, ele escreve este salmo e começa louvando ao nome de Jesus pelas bênçãos e pelo livramento alcançado. E eu já quero tematizar a nossa mensagem hoje com a seguinte temática: a paciência dos vencedores. A paciência dos vencedores. O texto em apreço, ele começa dizendo: Esperei com paciência no Senhor. Ah, meus irmãos, aqui nós já encontramos uma linda lição e aplicação para os nossos dias de hoje. O salmista Davi, ele vem mostrando para nós a importância de nós esperarmos em Deus, pois aquele que espera no Senhor
ele alcança a bênção. Aquele que espera no Senhor, ele alcança a vitória. Davi, nós sabemos que ele foi ungido a rei, mas olhando a história, nós vamos ver que Davi, ele foi ungido. Samuel vai à casa de seu pai, como vemos no livro de Samuel, vai à casa de seu pai, Jessé, e pergunta: há mais alguém dos seus filhos? Pois passou um, passou dois, passou três, e Deus não mandou ungir nenhum. E Jessé ainda diz: ainda tem um, o menor. Ele está lá no pasto, apacentando as ovelhas. Então o profeta diz: vai e manda-o chamar, pois ninguém se assenta à mesa sem que ele chegue. Davi é ungido a rei, e nós gostamos muito de pregar sobre a unção a qual Davi recebeu. Davi, ainda jovem, de pastor de ovelhas, ele é ungido a rei. Mas nós precisamos entender o contexto dessa história. Davi, ele foi ungido a rei, mas entre a unção e a ocupação do cargo existiu algo chamado tempo. Tempo este que foi necessário a Davi esperar. Davi não foi imediatamente empossado rei após a unção. Davi teve que esperar pacientemente a sua hora chegar. E a base da nossa mensagem nesta live hoje é esta: a paciência dos vencedores. Nós temos que entender que a paciência, ela é um fruto a qual Deus, ele gera em nós. Paciência para esperarmos o momento certo. Paciência para estarmos debaixo da direção. Davi, ele foi ungido a rei, mas para ele assumir verdadeiramente o cargo, o trono, foi necessário passar por um processo. Foi-lhe necessário esperar com paciência. E nós encontramos na Bíblia Sagrada muitos personagens que esperaram pacientemente e obtiveram vitória. Esperaram pacientemente e obtiveram a bênção. Rapidamente eu quero citar 3. O primeiro está lá em Gênesis, capítulo de número 37. A Bíblia nos conta uma história muito linda. E você conhece o menino José, o sonhador. José, a Bíblia nos diz que ele teve 2 sonhos. José, ele sonhou. Ele teve alguns sonhos. Deus deu a José alguns sonhos. E ele contou aos seus irmãos. Fato este que despertou a ira
e a inveja deles, fazendo com que José fosse colocado numa cisterna e vendido como escravo. José agora ele se encontra em uma situação totalmente inoportuna. Ele sonhou, teve o sonho em seu coração, mas agora ele se encontra em um ambiente totalmente contrário a qual Deus havia colocado em seu coração, a qual ele havia sonhado. José, ele é levado como escravo. José, ele é preso injustamente. Mas só que agora Deus muda totalmente o quadro de José. De escravo, preso injustamente, José, ele é incumbido de obter um cargo a qual antes dele não houve ninguém e após ele não houve ninguém. Governador do Egito. Porque José ele soube esperar pacientemente, ainda que passou por lutas, ainda que passou pela prisão, ainda que passou pela escravidão, ainda que passou pela calúnia, ainda que passou por momentos turbulentos. José, ele soube esperar pacientemente, pois ele, conjecturando eu, entendia que o seu momento não definia a sua história. Segundo personagem que eu aprendo lendo a Bíblia Sagrada. No livro de 1 Samuel, a Bíblia nos conta acerca de Ana. Ana era casada com Eucana. Ana, a Bíblia diz que Deus fecha sua madre, fazendo com que Ana não pudesse mais gerar. Ana agora se encontra em uma situação a qual ela não pode gerar filhos. Fato este que dá o direito a seu marido Eucana se casar com uma segunda mulher, chamada Penina. Penina torna a Ana como a sua rival. Passa a afrontá-la pelo fato de ela poder gerar e Ana não. E Ana se encontra em uma situação totalmente inoportuna, pois ela está com uma rival, uma competidora dentro de casa. Mas a Bíblia diz que Ana, enquanto Penina a afrontava, Ana, ela recorria à oração, pois Ana entendia que o processo a qual ela estava passando, havia um que poderia mudar o seu cativeiro. O processo a qual ela estava enfrentando, havia um que poderia transformar o choro a qual ela hoje estava enfrentando, havia um que poderia transformar em alegria. E Ana, nós vamos ver que em nenhum momento ela contestou com Penina as afrontas. Não. Ana foi orar, pois ela entendia que a oração e a paciência é a chave da vitória. Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem temente ao Senhor. Era um homem íntegro. Então Satanás foi até Jesus e falou:
ele só é assim porque você dá tudo para ele. Me permita tirar tudo aquilo que ele tem e tu vai ver se ele vai continuar nesta mesma posição. Então o Senhor deu a ele liberdade para tirar os seus bens, mas não tocar em sua vida. Jó perdeu tudo o que tinha. E sua esposa ainda diz: amaldiçoa este Deus e morre. Mas Jó, ele não amaldiçoou. A mesma posição que Jó tinha quando era muito poderoso foi a mesma que Jó manteve quando as coisas apertaram. Porque Jó esperou com paciência. Esperar com paciência é uma virtude. Porque quando eu e você temos a atitude de esperar com paciência, o céu se move ao nosso favor. Se José não esperasse e não entendesse o tempo do processo, se Jó não esperasse e entendesse todo o processo a qual ele estava enfrentando, certamente o Senhor não o restituiria muitíssimas vezes mais. Se Ana fosse para o embate com Penina e não recorresse à oração e ao silêncio, certamente Ana não teria o seu quadro e sua situação mudada. Precisamos entender que esperar é uma virtude a qual o Senhor ele planta em nosso coração. Porque quando eu e você temos a atitude da paciência em meio às dificuldades, da paciência em meio às adversidades, da paciência em meio às provocações, nós mostramos. Então a primeira lição que nós entendemos neste texto é sobre paciência. Quando eu e você temos a paciência, ela gera frutos. Quando eu e você temos a paciência, a promessa acontece. Quando eu e você temos a paciência, a bênção ela é completa. Você se lembra de Ismael? Por que Deus, quando pediu o filho de Abraão em sacrifício, falou o seu único filho? Pois apesar de Abraão ter também outro filho com Agar, apenas um foi gerado da promessa. Apenas um foi gerado em meio à paciência. Apenas um foi gerado fundamentado em Deus. A espera, ela gera frutos. A espera, ela gera bênçãos. E o texto prossegue dizendo: e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Isso aqui é muito lindo, porque nós encontramos uma linda aplicação. O Deus que responde
clamor. Durante toda a Bíblia Sagrada, nós vemos diversos personagens que clamaram ao Senhor e Ele respondeu. E eu gosto muito de uma história que está lá no livro de Marcos, capítulo de número 10 e o verso 46 adiante, que nos diz o seguinte: Bartimeu, ele estava mendigando pelas ruas de Jericó. Bartimeu era um cego. Bartimeu era um homem, uma pessoa que já estava condenada pela sociedade. E Bartimeu ouve que por ali está passando o Senhor. E ele se põe a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo isto, ele para a sua caminhada para responder àquele cego. A morte não foi capaz de parar Jesus. As enfermidades não foram capazes de parar Jesus. Mas Jesus, ele para ouvir o clamor de uma alma. Em Jeremias 33 e o verso de número 13, diz para nós: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciareis coisas grandes e firmes. Eu não sei há quanto tempo tu tem pedido. Eu não sei há quanto tempo tu tem chorado. Eu não sei há quanto tempo tu tem orado. Mas Deus, ele me traz aqui como um profeta para dizer essas mesmas palavras destes salmos. Deus, ele se inclina para ouvir o teu clamor. As tuas orações, elas não são em vão. As tuas súplicas, elas não são em vão. Os teus choros na madrugada, eles não são em vãos. Deus é o Deus que responde clamor. Deus é o Deus que atende às petições. Deus é o Deus que muda a história. Deus é o Deus que se inclina, que para a sua caminhada apenas para ouvir uma voz que clama no deserto, que clama em meio às madrugadas, que clama com gemidos inexprimíveis. Eu não sei quem está entendendo essa mensagem nesta hora, mas Deus, ele está dizendo a alguém: eu sou Deus que não apenas se inclino, mas que ouço a tua oração. Você se lembra de Jabes? Jabes, a Bíblia vai dizer que a sua mãe deu este nome a ele, pois ele foi gerado em meio às dores. Ou seja, Jabes significa filho da dor. Mas Jabes faz uma oração: Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe muitíssimo e mude o meu quadro. Não permita que eu viva
com a estigmatia deste nome. Não permita que esta estigmatia de ser filho da dor me acompanhe. E Deus ouve a sua oração e muda o quadro de Jabes. Muda a história de Jabes. E não agora, ele não mais é conhecido como filho da dor, mas sim conhecido por ser um personagem, por ser um alguém que orou e Deus ouviu a sua súplica. Deus ouviu e mudou a sua situação. E tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O salmista Davi, aqui, ele conta aqui uma bênção alcançada. Certamente ele está passando por um momento de turbulência, de um momento de tempestade, um momento a qual ele está passando por algumas provações. Mas aqui ele mostra que o Senhor tira ele de um charco de lodo horrível e pôs os pés dele sobre a rocha e firmou os passos. O que é isso, irmão Paulo? Aqui eu encontro uma linda aplicação e uma característica de Deus. O Deus que tira do charco de lodo ou de uma poça horrível. E o que seria isso, irmão Paulo? Conjecturando, Deus horrível. Deus, ele tira Davi de um lugar totalmente sujo. Deus, ele tira do momento de turbulência e põe em um lugar com um novo rumo. Firma os seus pés e os seus passos sobre a rocha. E quem é esta rocha? É o Senhor. Irmão Paulo, eu ainda não estou entendendo. Tu vai entender agora. Deus está dizendo para alguém que está me assistindo aqui, através desse texto, através dessa mensagem, através desse vídeo, através dessa plataforma digital. Estou eu entrando e tirando você desse lago de iodo horrível, desse charco de lodo. Eu, irmão Paulo, não sei onde você se encontra, mas o Deus onisciente, onipresente e onipotente, ele está indo aí e entrando e te retirando deste ambiente de lamaçal, deste ambiente de charco de lodo, deste ambiente de podridão, deste ambiente inapropriado,
desse ambiente de tempestade, desse ambiente de tristeza, desse ambiente de vendavais, desse ambiente de ventos, desse ambiente das garras de Satanás. Neste momento, o Senhor, ele entra em cativeiros, ele entra em mentes, ele entra e sonda cada coração e tira todos os pensamentos negativos, e tira o charco que existe dentro de ti e firma os seus pés e os seus passos sobre a rocha. E qual que é essa rocha? É Cristo. E o texto termina dizendo que pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. O salmista Davi, ele passa por algumas dificuldades. Ele tem que passar pelo momento da espera. Mas ele termina esta primeira parte deste salmo dizendo: e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Eu não sei a qual momento você está passando, qual dificuldade você está enfrentando, mas entenda algo: quando você tem a atitude de esperar em meio ao problema, o céu reage no seu favor. Enquanto você tem a atitude de esperar em meio às adversidades, o céu, ele reage em seu favor, te tirando de um charco de lodo horrível, firmando os seus pés sobre a rocha, rocha esta que é Cristo, e colocando um cântico, um hino ao nosso Deus. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo.